Vamos lá, boa tarde, dando início às nossas reuniões. Hoje temos o privilégio da aula ministrada pelo Dr. Rafael Batista João. Dr. Rafael é neurologista e neurofisiologista clínico, é mestre e doutorando em neurociências pela Unicamp, e docente em clínica médica na Faculdade de Medicina de Jair. Dr. Rafael, por favor. Muito obrigado, mais uma vez, um grande prazer poder debater com vocês. Eu digo que não ensino nada, eu debato com vocês, a gente só puxa o tema para poder revisar, né, e a gente poder trocar sempre as figurinhas entre a neuro e a geriatria. Essa aula, assim, ela é uma aula básica, tá? Serve basicamente, acho que mais como uma revisão para vocês, mas a gente vai acabar conversando ao longo dos slides sobre algumas novidades que a gente tem nas demências que envolvem, né, as demências que não são a demência de Alzheimer, tá? Nesse ponto, no módulo, eu não sei exatamente qual parte da demência vocês estão, então eu trouxe aqui, para falar que não tem, né, eu trouxe uma introdução bem básica aqui sobre, né, síndromes cognitivas, que eu costumo apresentar, inclusive, para o quarto ano, e claro que aqui a gente vai, né, puxar para algo mais complexo, pelo conhecimento de vocês. Mas lembrando, né, os campos da cognição, né, sobre memória, por exemplo, a gente sabe que de forma leiga, muitas vezes as pessoas falam sobre cognição referindo-se apenas à memória, não é o caso. A memória é um dos campos da cognição. Por exemplo, a atenção, né, dentro desse campo, dando exemplo da atenção complexa. A cognição social também envolve, né, a nossa habilidade cognitiva, a nossa função cognitiva, a função visoespacial, algo que a gente deve comentar hoje, né, quando a gente entrar ali em demência por corpus de Levy, com corpus de Levy. Né. Funções executivas, também entra no contexto, geralmente é uma das queixas principais da família, até antes mesmo da memória, dependendo da síndrome em que o paciente começa a apresentar, e também, obviamente, a linguagem. Vai entrar ali no campo das demências, né? Mas só passando antes de chegar ali sobre a definição ali do comprometimento cognitivo leve, que vocês sabem melhor do que eu, né? O declínio da função cognitiva, maior do que o esperado para a idade base educacional, e uma mudança chamativa nessa cognição, seja observada pelo paciente, pela família, né, cuidadores, ou até mesmo pelo profissional que o acompanha já há algum tempo, né? Sendo que no CCL a gente ainda tem a preservação da funcionalidade, da dependência. Só passando rapidamente aqui, a aula não é sobre isso, mas lembrando, né, que existe o CCL amnésico, domínio único ou múltiplo, né? CCL não amnésico, quando você tem preservação da memória e comprometimento de outros segmentos da cognição. Mais uma vez, sendo domínio único ou domínio múltiplo. Tudo bem, né? Só para a gente chegando ali. A divisão ali teórica que a gente faz, né, entre o comprometimento cognitivo leve e as síndromes demenciais é a funcionalidade, a dependência. A gente não vai entrar aqui no mérito da subjetividade disso, mas, né, só para a gente já ter uma base para pisar ali, né? E quando a gente passa para as síndromes demenciais, claro que entra como carro-chefe a demência de Alzheimer, melhor dizendo, né? Mas, e também as outras demências. E aí sim começa o nosso tema principal da aula. Hoje é a parte 1 ainda, né? Seria muita coisa. Entra nesse contexto a demência vascular, demência frontotemporal, demência por corpus de Levy, né? Também a gente pode falar demência com corpus de Levy, quando você considera o mesmo quadro típico ali. Lembrando que também a demência do Parkinson entra nesse grupo, né, patológico ali, essa proteinopatia, né, da alfa-sinucleinopatia que engloba esse grupo, e também a afasia primária progressiva, que, claro, pode se apresentar também sobreposto a outras demências, como a DFT também. A gente sabe de casos que começam ali com APP e, de repente, começam a apresentar mais o padrão de DFT mesmo. Tá? Só para a gente chegar ali. Acho que dá para a gente, pelo tempo, né, passar bem rapidamente por isso, né, algo que vocês já devem ter discutido, né, sobre alta prevalência de demências no mundo, né, a gente espera cada vez mais o aumento disso com o envelhecimento populacional, né, previsão de 81 milhões de casos em 2040, por exemplo, e assim vai. Aí, sem falar também no custo anual, né, que nós temos em relação, né, às alterações, né, o impacto social, né, que a demência pode causar, tanto na saúde, quanto também na questão domiciliar e dos cuidadores. A prevalência, claro, que varia entre diferentes estudos, 7,1% a 15,2%, e se a gente buscar outras referências, talvez encontre, né, algo ainda fora dessa faixa, isso é muito variável, dependendo do país que você está, né, fazendo esse estudo. Né? E aqui, para começar, né, a gente tem um paradoxo.
Para começar falando de demência não Alzheimer, a gente tem que passar um pouco por ela, né, e comentar sobre a alta prevalência, é a principal síndrome demencial, sem dúvida, né, em termos de frequência. Mas, por exemplo, nesse estudo a gente já vê ali que a demência vascular, né, também já entra como uma demência de alta prevalência. Mais uma vez, isso varia bastante entre os países, mas aqui no Brasil, né, por conta da dificuldade de controle de fatores de risco, por exemplo, né, dificuldade de acesso à saúde, nós temos, sim, bastantes casos de demência vascular, que muitas vezes vem sobreposto ali com a demência de Alzheimer e outras demências também. E aí, sim, a gente começa, finalmente, né, o primeiro tema das demências no Alzheimer, né? Então, a demência vascular, indo de forma mais prática, né, ela pode ser encontrada de forma isolada ou mista, né? Isso também é discutível, mas aqui no nosso contexto brasileiro, a segunda causa mais frequente de demências, perdão, sendo que 10 a 30% dos pacientes que sobrevivem, né, principalmente a um AVC, a um insulto vascular, acabam apresentando algum distúrbio cognitivo em até 3 meses. E nós temos, dentro da demência vascular, diversos fenótipos. Muitas vezes a gente, na graduação, quando tem o primeiro contato, imagina a demência vascular como um padrão só. Na verdade, não é. Tem diversos fenótipos ali dentro. Na verdade, todas as demências têm subtipos dentre elas, né? Tem fenótipos diferentes dentro de cada grande grupo, né? Então, aqui a gente pode pensar na demência vascular por infarto estratégico, né? Ou no contexto de AVC extenso, pode ser hemorrágico, pode ser isquêmico, tá? Ou a demência por múltiplos infartos, que a gente acaba vendo bastante na prática ambulatorial, por exemplo, né? Aqueles casos que também, esse também é bastante frequente, né, por lesão subcortical, em que a gente já tem um grau ali moderado a grave, né? Ou com múltiplos infartos lacunares, geralmente naqueles pacientes com fatores de risco clássicos, né, não controlados, ou até algumas patologias de origem genética também, a gente pode encontrar esse tipo de alteração, né? Ou também os quadros em que apresentam, evoluem como a síndrome demencial após um quadro de hipoperfusão, né, lesões em zonas limítrofes, né, da irrigação cerebral, dos territórios vasculares, quadro de pós-PCR, alterações também no contexto cirúrgico, por hipotensão durante sedação, e assim vai, né? A gente também pode englobar aqui nesse contexto, e aí sim também entra a demência mista, sendo um exemplo clássico, Alzheimer e vascular. Com certeza vocês já viram e vão ver demais ao longo da vida. No caso, né, assim, falando em termos mais ilustrativos, né, a gente pode ter aqui as imagens mostrando, né, a demência multi-infarto, né, e também a demência vascular com infartos estratégicos. São casos que às vezes têm lesões poucas e de volume baixo, né, mas que a depender da região conectiva que envolve, pode gerar um impacto cognitivo tão grande quanto, né, outros casos com lesões várias ou lesões volumosas. Então, isso tem muito a ver com conectividade. Isso é um outro ponto muito importante também que eu vou estabelecer aqui para a gente hoje, né? A gente sempre falou muito de estrutura, de áreas específicas, área de Brodmann, essa área faz aquilo, essa área faz isso, né? Isso é algo, claro, que serviu de base, né, demais para a gente poder estudar neurociência, mas hoje em dia vem mudando muito isso com o advento dos estudos funcionais de ressonância, né? Então, hoje em dia a gente fala, claro, de estrutura, mas fala também muito sobre conectividade. Isso no contexto da demência é muito importante, né? E a demência vascular ajuda bastante a gente a entender a importância disso, né? E também a encefalopatia vascular subcortical, aqueles pacientes ali que já tem, por exemplo, um FASECAS 3, que a gente vai rever a imagem aqui agora também, né? Também pode ter, por esse acometimento global ali, né, estrutural, né, alterações de conectividade que vão levar a quadros cognitivos variados, né? Quando a gente fala no infarto estratégico, se vocês buscarem diversas referências, vocês vão ter vários exemplos, né? Então, vai variar de um livro para o outro, de um artigo para o outro, né? Mas o clássico que a gente acaba encontrando como um fator comum ali a todas as referências, né, são estruturas como giro angular, que acaba tendo, levando, por exemplo, a síndrome de Gerstmann, quando a gente tem alguma alteração ali, né, um exemplo clássico da síndrome, lobo temporal medial inferior, medial ou inferior, né, são as principais regiões, tá? Mas a gente pode considerar também outras. E, né, eu vou explicar um pouco mais a fundo isso daqui a pouco,
Na demência vascular, a gente tem umas certas diferenças, né? Pelo menos o quadro clássico com a demência de Alzheimer, né? A demência de Alzheimer, você tem a evolução mais crônica e progressiva, muitas vezes, né? Essa é a forma típica, né? Claro que isso pode variar. E na demência vascular, quando você encontra um paciente que tem um déficit, né? Um declínio cognitivo com déficits em escada, né? Te faz pensar mais em demência vascular. Claro que não é definitivo para nenhuma dessas duas síndromes ou outras, né? Mas é ali o padrão clássico que foi descrito inicialmente, encontrando isso na prática, a gente pode considerar. Tá? Então, quando eu tenho um paciente que tem um certo padrão cognitivo, de forma mais aguda, né, num tempo mais rápido, ele tem um declínio, aí ele estabiliza, tem um outro declínio, mantém aquele padrão, de repente começa a perder outra função cognitiva ou acentuar que ele havia tido alteração prévia, a gente começa a pensar nisso. Diferente no quadro clássico da demência de Alzheimer, onde você tem, né, uma evolução mais crônica e progressiva. Então, esse é só um exemplo clássico, né, e claro que discutível na prática. Teórico, mas que vale a pena a gente ter essa base, né. Esse é um caso aqui brasileiro mesmo, de exemplo, por isso eu coloco mais para os alunos da graduação terem uma noção básica, né. Por exemplo, essa paciente com 54 anos, destra, hipertensa dislipidêmica, apresentou, né, ao acordar já um quadro de disfasia, a família descreveu um discurso incoerente e também apresentou amnésia anterógrada, foi encaminhado ao PS, teve o diagnóstico de um AVC isquêmico, e nas consultas de segmento, ali semanas a meses depois, ela apresentava apatia, declínio cognitivo, mantinha, né, essa alteração de linguagem com disfasia de expressão, né? No Mini-Mental, por exemplo, uma paciente que antes era funcional e sem alterações cognitivas, teve ali 20 pontos de 30 no Mini-Mental, com uma escolaridade de 9 anos, né? E que também apresentava ali, né, nessa avaliação, o baixo empenho e orientação no tempo e espaço, atenção e memória de evocação, foram as principais alterações dela nessa avaliação. E quando se observava, né, a ressonância dessa paciente, ela tinha uma lesão relativamente pequena, localizada ali no tálamo, né, acometendo o núcleo talâmico dorsal anteromedial, né, e também o núcleo na região ali mais paramediana também, à direita do tálamo. Tá? Então, por que eu coloco esse caso para eles? Para mostrar que uma paciente que teve ali, né, um acometimento chamativo, né, no ponto de vista do quadro vascular, ela teve, né, uma alteração estrutural específica, né, que levou a um acometimento conectivo, um acometimento conectivo mais chamativo, né? E nesse caso, essa paciente teve mais conexão frontotalâmica. Qual que é a importância do tálamo? O tálamo é um mundo à parte, tem diversas funções. Se vocês pararem para ler tálamo hoje, não sei quando que a gente vai acabar de estudar ele, né? Tem muita função envolvendo ele. Mas em termo cognitivo, né, o tálamo serve ali como um grande hub, né, de conexões cerebrais, né? Então, vocês já sabem ali, por exemplo, da importância, né, do córtex pré-frontal na sua porção dorsolateral, o córtex frontal na região órbito-frontal, né? A gente sabe ali as funções específicas, né? Mas como eu falei no começo, essas funções não são restritas àquela área. Tudo isso envolve uma conectividade com outras regiões, inclusive regiões mais posteriores, cíngulo posterior, por exemplo, né? Tudo isso envolve a função que outras áreas corticais exercem também. E no meio disso, o tálamo, né, é um grande hub, um grande centro ali de reconexão entre essas regiões, um grande centro de neuromodulação, né? Então, vocês imaginam uma paciente nesse caso, né, que teve essa lesão, ela pode ter, né, uma disfunção na circuitaria toda, com uma lesão relativamente pequena. Tá? Então, é uma alteração estrutural com manifestação cognitiva relacionada à disfunção de conectividade também. Tá? Então, esse é um exemplo clássico de infarto estratégico na demência vascular. Tá? E aqui, para ter um exemplo mais prático ali da vida clínica, ali, né, dos estudos de imagem, né, a gente pode observar um paciente com lesão mesial temporal, né, um paciente que tem uma lesão no giro angular, né, que classicamente pode levar a síndrome de Gerstmann, então pacientes que têm alteração de disgrafia, agnosia para dedos, desorientação direita-esquerda, descalculia, tem essa tétrade clássica, né, eles podem apresentar isso. Bom, mas só para dar um exemplo para vocês, né, a gente teve um caso, inclusive a gente reportou isso, um paciente que teve uma síndrome de Gerstmann, no contexto de AVC, um paciente jovem, 46 anos, uma FA não controlada, que teve lesões, na verdade, perinsulares, tá? Com preservação do giro angular. E esse paciente apresentava
a manifestação semiológica clássica da síndrome de Gershwin. Posso encaminhar para vocês, para a gente, um dia, no ambulatório ali, falar um pouco mais sobre ela. Tá? Esse foi um exemplo clássico de um paciente que não teve uma alteração de uma área específica. Ele teve uma alteração que envolveu alterações conectivas que levaram, claro, à disfunção levaram à perda de função envolvendo o giro angular, o giro supramarginal também, sem necessariamente ter uma lesão especificamente ali. Tá? Então, esse é um exemplo clássico de alterações também de conectividade. E a gente acaba debatendo, né, nesse padrão mais de demência vascular, subcortical, multiinfarto, o FASECAS, o que seria o FASECAS 1, 2 e 3, que a gente fala ali no ambulatório. Essa é uma imagem mais bonita aqui, né? No FASECAS 1, que seria uma ressonância no FLAIR, a gente acaba vendo lesões mais multiformes subcorticais. Tá? Aparece direto na ressonância, é muito comum o paciente ligar para a gente, mandar mensagem, olha, fiz uma ressonância contra aquela cefaleia que eu tinha, e foi relatado isso, o que será que é isso? Eu tive AVC, o paciente vai perguntar para você, né? Vai explicar para ele que é uma alteração que depois ali de 50 anos, 55 anos pode aparecer, não necessariamente vai levar a manifestações patológicas, né? Do ponto de vista clínico específico. Mas, né, esses graus podem aumentar, né? Você pode ter paciente que tem ali graus mais avançados de microangiopatia, né, que sejam ali pouco compatíveis com a idade dele, né? E a gente começa a falar ali, né, do FASECAS 2, onde você já começa a ter lesões mais confluentes, né? E o FASECAS 3, onde você começa ali meio que, vamos dizer assim, pintar a substância branca, você começa a ver ali mais preenchido ali por conta das lesões microangiopáticas. Tá? Então, isso vai ajudar a gente a tentar caracterizar qual é o grau de acometimento. E certamente nos graus mais avançados, aí sim você pode começar a pensar, né, em algum acometimento cognitivo que possa ser uma consequência disso, né? Mais uma vez, aí claro que vem o controle de fatores de risco clássicos para a doença cerebrovascular. E só para passar mais uma vez pela imagem, ressonância normal, FASECAS 1 com lesões pontiformes, FASECAS 2, onde você começa a ter lesões confluentes, e FASECAS 3 com lesões claramente confluentes. Eu falei ali para vocês sobre a demência mista. A gente pode ter ali, né, o padrão paciente, lógico, saudável, sem nenhuma alteração, né, seria nenhum paciente, não um controle, vamos dizer assim, né, e os pacientes que começam a apresentar a patologia da demência vascular, né, tendo, em alguns casos, demência vascular isolada, demência vascular pura, pacientes que têm a demência de Alzheimer, né, isolada ou pura, e aqueles que acabam tendo uma grande mistura dessas patologias, né, e tendo a demência mista e tendo manifestações clínicas também, claro, que englobam disfunções de ambas as demências. Então, a demência vascular, qual que seria, né, a grande forma de tratamento? Não tem tratamento muito específico, na verdade é mais a gente tentar evitar, né, os fatores de risco para a doença cerebrovascular. Claro que naquele paciente, né, que chega ali no PS apresentando AVC em fase aguda, você vai tomar todas as medidas necessárias para poder evitar ainda mais lesões relacionadas a isso. Lembrando que isso não é somente trombólise quando há indicação, né? Lembrar sempre ali também, né, do controle pressórico quando há necessidade, glicemia, temperatura, tudo isso, né? Então, e claro, naqueles casos que tem indicação de trombólise endovenosa, trombectomia, claro que a gente vai trabalhar em cima disso o quanto antes, né, para poder salvar o máximo possível de neurônios. Né? Na demência vascular, quando você tem características, né, ali que lembram também da demência de Alzheimer, né, você acaba tentando, sim, tratar com anticolinestéricos, né, mas, para ser bem sincero, a gente não espera uma resposta tão chamativa. No quadro misto, né, que tem ali um grande componente mais da demência de Alzheimer, claro que a gente pode ter uma resposta melhor, mas nos quadros isolados ali, assim, a gente até tenta muitas vezes, mas nem sempre a resposta na verdade, né, grande parte das vezes a resposta não é satisfatória como a gente gostaria. Eu passei aqui um pouco mais rápido só para a gente começar a fazer, né, essas comparações básicas entre as síndromes demenciais. Tá? Eu imagino que vocês já tenham visto, vão acabar vendo mais como é o aspecto específico, clínico ali, neuropsicológico de cada demência. A gente vê ali no ambulatório como é que vocês fazem avaliações super rebuscadas ali, ajuda pra caramba a gente também. A gente recebe os pacientes de vocês que já vêm todos estudados, né? Então, por questão do tempo, não vou ficar falando muito disso hoje, tá? Vou tentar falar mais sobre diferenças clássicas, critérios, né? Aspecto de imagem, como eu estou tentando mostrar, né? E algumas novidades em termos de medicação.
Tá? Então, por conta do tempo, só ver que se não tem nenhuma mensagem aqui de falha na internet ou algo assim. Tudo certo, né? Perfeito. Então, demência com corpus de Levy, né? Há países que citam demência com corpus de Levy como a segunda demência mais prevalente. Tá? Então, como falei para vocês, isso vai variar bastante, né? Mas do ponto de vista prático, no ambulatório, a gente tem que pensar no que a gente está encontrando ali na nossa frente, né? E como a gente deve, é muito variável, tá? 2,8%, 30,5%. E as características histopatológicas, mundo à parte, né? Daria fazer, trabalhar um curso só sobre isso, não seria nem da minha competência, seria do pessoal da neuropatologia, que estuda demais isso. E é muito complexo, sim, tá? E o que a gente deve levar em mente, né, assim, o aspecto básico para a prática clínica. Lembrar que existem ali, né, as inclusões eosinofílicas intracitoplasmáticas, que seriam os corpos de Levy intracelulares, que não são encontrados apenas na demência com corpos de Levy, né, nas alfa-sinucleinopatias, no geral, principalmente, a gente acaba encontrando isso, né? Por exemplo, na doença de Parkinson, a gente pode encontrar isso também na patologia. A diferença, né, em grande parte, é quais regiões, qual topografia acaba sendo acometida em um momento mais inicial ou mais tardio por esses depósitos, né? Então, isso que vai acabar levando a certas diferenças entre a demência com corpus de Levy e a doença de Parkinson e assim vai. Depende de onde eu tenho o depósito dessas proteínas anômalas, né, que vão acabar lesando, né, os neurônios, corpos, as células nervosas no geral, né, então, a gente pode ter diferentes tipos de apresentação. Então, partindo ali para o ponto de vista clínico, né, vocês já sabem disso, mas qual é a característica clássica, né, as core features ali da demência com corpus de Levy? Né? O parkinsonismo, claro, entra sim no diferencial ali com demência de Parkinson, com doença de Parkinson, podendo ocorrer demência da doença de Parkinson nesse contexto, e outras patologias, né? Flutuação cognitiva, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, né? Alucinações visuais, e também entrou, né, nos últimos anos, entre as core features ali, o transtorno comportamental do sono REM, né? Essa parassonia, que acaba surgindo muitas vezes antes do quadro clássico, né, ou no decorrer da doença, assim como a gente vê também na doença de Parkinson. Lembrando que são alfa-sinucleinopatias, são doenças que compartilham muitas características. A gente teria demência com corpus de Levy. Mutação cognitiva, né, especialmente em relação a quê? A atenção e o estado de alerta. Variação pronunciada em relação à atenção e o estado de alerta. O familiar muitas vezes descreve que o paciente parecia que estava relativamente bem naquele dia e ele apresenta um branco. Parece que dá um branco nele, tem umas alterações, e isso pode variar ao longo daquele dia ou ao longo dos dias seguintes, né? Então, uma queixa bastante clássica, né? Mudança de atenção e estado de alerta. Alucinações visuais é uma característica que elas sejam bem formadas, bem detalhadas. O paciente descreve bem para você, para a família, né? Que ele está vendo um gato ali na porta que está entrando na sala e o gato está vindo em direção a ele, né? Ele descreve bem o familiar dele, talvez que até já tenha falecido, que está ali na janela chamando ele para conversar. Ele descreve bem para a gente, né? Assim, não é uma alucinação que o paciente às vezes até se assusta, tem algum conteúdo de ameaça, ele não sabe descrever o que está acontecendo, né? Então, as alucinações visuais, lembrando bem disso, né? Podem ter alucinações auditivas, sim, mas nas core features ali são as alucinações visuais que contam, tá? E elas têm essa característica, bem formada e bem detalhada. Tá bom? Aqui são algumas descrições artísticas ali do que os pacientes contam, né? O paciente que enxerga alguma criança na janela, está no espelho, de repente vê alguém atrás dela, ou pela manhã, à noite, enxerga pessoas no quarto, né? E descreve bem como são essas pessoas, por exemplo. Eu coloco, né, assim, quando eu apresento para o pessoal da graduação, eu dou aula de movimento antes, né, de transtorno do movimento antes. E lá eu coloco para eles, né, assim, essa linha do tempo que a gente pode encontrar na doença de Parkinson, né? Então, vale a pena a gente passar por isso, porque é claro que vão ter características que a gente pode importar ali para a compreensão da demência com corpus de Levy, né? Então, aqui eu mostro para eles, né, assim, os pacientes com doença de Parkinson diagnosticada ali na fase motora mesmo, né? Quando a gente conta o tempo zero ali, a gente coloca que anos antes os pacientes podem ter alterações já, né, que envolvem essa alfa-sinucleinopatia, né? Então, décadas antes até os pacientes podem ter constipação, né?
O RBD aqui seria o transtorno comportamental do sono REM. Hiposmia, depressão, ansiedade, alterações neuropsiquiátricas, até que esse depósito de alfa-sinucleína, onde você começa a ter inclusões de corpúsculos de Levy, né, começa a cometer, aí sim, né, a substância nigra, a parte compacta, aí você começa a ter alterações motoras na doença de Parkinson. Tá? E os pacientes nesse contexto podem começar a ter já o MCI ali, não, CCL, pode começar a ter um comportamento cognitivo leve, e ao longo de anos, tipicamente, ao longo de anos, eles começam a evoluir com síndrome demencial também, podem começar a apresentar, e sintomas também urinários, sintomas, alterações relacionadas à desautonomia, por exemplo. E dali também, claro, já vem outras alterações em quadros mais avançados, como psicose, por exemplo, alterações disfálicas e assim vai. Mas o que importa para o momento aqui, né? Lembrar da presença de síndromes, uns 20 minutinhos, acho que a gente já... está na parte, tranquilo, obrigado. Das síndromes demenciais, né? Então, a gente começa fazer essa confluência na nossa mente, né? Sobre quais são as manifestações pré-motoras do Parkinson, quais são as manifestações motoras e as evoluções nos anos à frente. A demência entra ali, né? A demência da doença de Parkinson, tem como a gente considerar isso, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu já vou voltar com vocês nisso, né? Então, pontuando aqui de forma global, quadro clínico da demência com corpos de Levy: parkinsonismo, flutuação cognitiva, alucinações visuais, transtorno comportamental do sono REM. Tá? E nós temos também os critérios de suporte. Imagina que alguém talvez tenha pensado, mas aquela parte que a gente fala bastante sobre hipersensibilidade a neurolépticos, sim, isso é de extrema importância, né, na caracterização. Tá? E entra ali como critério de suporte. Bom, isso é revisado ano a ano, de repente pode ser que em algum momento entre como critério principal, mas por hora que a gente tem é isso, né? Então, lembrar sempre disso, paciente que recebe o neurolético e piora o quadro, piora a manifestação cognitiva, né? Tem mais letargia, por exemplo, e, obviamente, o parkinsonismo também pode piorar demais. Tem paciente que, às vezes, apresenta ali uma agitação psicomotora nesse contexto demencial, né? E recebe um antipsicótico e acaba tendo crise distônica, piora do parkinsonismo, né? E é muito comum a gente ver isso na prática, quando a gente acaba recebendo esses pacientes, né, no consultório. Porque, obviamente, no começo é difícil, né, estabelecer qual é a síndrome demencial. É fácil falar no dia seguinte, né? Então, é muito comum os pacientes receberem essas medicações, tá? Então, uma característica bastante clássica. Vocês já sabem que a gente deve tirar, reduzir ao máximo essas medicações, né? E tentar outras possibilidades. E a gente não tem ainda muito arsenal para isso, infelizmente. Mas eu vou trazer ali uma informação a mais, tá? Ou os pacientes que passem a apresentar quedas repetidas, instabilidade postural, síncope, sinais de desautonomia, né? E outros sinais, como constipação, hipotensão ortostática, incontinência urinária. Outras alterações de sono, como hipersonia, hiposmia, né? Lembrar sempre ali da hiposmia também como sinal premonitório da doença de Parkinson, por depósito de alfa-sinucleína em bulbos olfatórios, na região frontal basal, por exemplo, né? E isso também pode ser encontrado na DCL. Vamos falar DCL para ser mais prático, né? Lembra que eu falei ali que outras alucinações podem ocorrer, sim, alucinações auditivas, por exemplo, né? Mas não são os critérios principais. São critérios de suporte, coisas que vão ajudando a gente a caracterizar melhor, né? Delusões sistemáticas e, obviamente, como em qualquer quadro demencial, você tem grande chance de ter sintomas depressivos, né? Ansiedade, apatia também. E aí, né? Essa aqui é uma imagem mais para a graduação que eu coloco. Você fala, demência, parkinsonismo, demência com corpos de Levy, parkinsonismo, demência, doença de Parkinson, e agora? Né? Confuso, perguntam, né? Vocês, claro que já sabem a questão da regra do 1 ano, que a gente fala 1 ano, 2 anos, né? Se o paciente começa a apresentar o parkinsonismo, né? E, de repente, em pouco tempo, poucos meses, né? Ou 1 ano, 2 anos, começa a ter alterações cognitivas francas ali, chamativas, te faz pensar mais em DCL, né? Em demência com corpos de Levy. Ou se o paciente já começa a ter uma alteração cognitiva, chamativa, e no meio disso, ali, em pouco tempo, ele está apresentando parkinsonismo também. Essa ordem também faz pensar em DCL, né? Enquanto que no parkinsonismo, na doença de Parkinson, vamos dizer assim, né? De forma mais correta, a doença de Parkinson idiopática, o clássico é o paciente ter um comprometimento cognitivo que leve a uma síndrome demencial, mas em fases avançadas, 5, 10 anos de doença. Mas, de repente, uma doença de Parkinson de evolução mais atípica pode ter demência mais cedo? Claro que sim.
né? Que nada é, né? Pão, queijo, queijo, tão definidinho assim, né? Mas a gente tem essas características, né? Então, lembrar sempre disso. Essas regras do 1 a 2 anos ali, né? E antes do parkinsonismo, pense mais em DCL, por exemplo. Bom, então, é uma dúvida muito comum e claro que na prática a gente às vezes fica mesmo na dúvida, até ter esse paciente mais tempo com a gente, acompanhando e também envolvendo, o que eu trago aqui, avaliação de biomarcadores também, isso pode acabar auxiliando. Os biomarcadores não são assim, definidores em muitos aspectos, né, mas eles ajudam bastante a gente a caracterizar os quadros clínicos quando você tem uma avaliação neuropsicológica bem feita e acompanha esse paciente, né? Os biomarcadores ajudam a gente a ter suporte para isso, né? Então, aqui só mostrando, de forma básica, né, um SPECT, né, como seria o SPECT no controle, um paciente com demência de Alzheimer, por exemplo, que muitas vezes também, claro, que é um diagnóstico diferencial importantíssimo, né, e a demência com corpos de Levy, onde você já tem aqui uma captação, né, dopaminérgica menor em gânglios à base, o que já te faz pensar, claro, né, na alteração do parkinsonismo, função executiva, que também envolve circuitaria que passa por ali, né, a função executiva, claro, tem muita relação ali com córtex pré-frontal, dorsolateral, mas tenho certeza que você tem, né, envolvimento dos gânglios da base também, cabeça do caudado, por exemplo, tem circuitaria que envolve essa modulação, né? Então a gente consegue pensar no quadro clínico, né, possibilidade do quadro clínico, ver no aspecto de medicina nuclear, por exemplo, né? Então sempre você vai juntar esses fatores para poder caracterizar, explicar para a família, né, esclarecer o que você vem pensando para aquele paciente, né? Por exemplo, né, aqui na perfusão cerebral pelo SPECT, demência de Alzheimer, você tem aqui, se a gente olhar no coronal, fica mais evidente, por exemplo, né, uma hipoperfusão aqui nas regiões temporais mesiais, nos hipocampos, né? Enquanto que na demência, na DCL, eu não vou ter tanto, né, hipometabolismo assim, tanta hipoperfusão assim, perdão, né, tanta alteração desse perfil, né? E aqui é um outro biomarcador muito importante, voltando aqui para a imagem axial. Veja o metabolismo aqui na região, né, a perfusão aqui na região, na demência de Alzheimer, enquanto você pode olhar na demência com corpos de Levy, a redução que a gente tem aqui, tá? Então, alterações mais posteriores, em uma fase mais inicial do quadro, te fazem pensar mais em DCL do que em Alzheimer, por exemplo, tá? Então, aqui isso acaba entrando como biomarcador também. Outro exemplo seria o eletrocefalograma. O eletrocefalograma, ele é pouco indicado nas demências, sem dúvidas, sem dúvida nenhuma, tá? Mas, nesses casos, a gente pode encontrar, muitas vezes, alentecimento nas regiões posteriores, que a gente consegue ver aqui pelo SCAL, né? Os quadrantes posteriores começam a apresentar uma lentificação focal em comparação ao restante do traçado. E isso pode também mostrar evidência eletrográfica de uma alteração cerebral estrutural, tá? Então, a gente não fica pedindo eletro para síndromes demenciais no geral. Não é o comum e muita gente pede às vezes, mas não é indicação clássica. Mas aqui a gente pode tentar estabelecer ainda um possível biomarcador também para aquele paciente, tá bom? Então vai entrar as ressonâncias estruturais, estudo de medicina nuclear e, em casos específicos também, avaliação eletroencefalográfica, tá? Isso é um outro aspecto também que envolve a medicina nuclear, é a avaliação cintilográfica cardíaca com MIBG, metil-iodo, benil-guanidina, né? E aqui, se você compara, né, o paciente com uma DCL, né, ele pode ter uma denervação simpática de aspecto mais pós-ganglionar. Eu não vou ter aqui a captação do MIBG. Enquanto você olha aqui um paciente, uma pessoa sem nada, sem nenhuma doença, né, tem a captação normal, por exemplo, né, nesse contexto demencial. Então, aqui nas sinucleinopatias, a gente pode ter alterações da cintilografia com MIBG. Tá? Então, aqui nesse contexto, uma forma de você avaliar, ter um suporte a mais, talvez seja também pedir isso. Tá? De repente, na demência de Alzheimer, eu não vou ver essa falha de captação do MIBG na cintilografia cardíaca. Tá? Então, é um exame a mais que você pode pedir. Tá? Não vai ser definidor, mas vai possivelmente te ajudar, né? Eu comentei com vocês o eletrocefalograma, tem talvez aquela indicação nesses casos, né? Mas do ponto de vista neurofisiológico, o que é mais importante? A polissono. Porque nesses pacientes você pode encontrar o transtorno comportamental do sono REM, né? Imagino que vocês já tenham tido contato, né? Mas só para a gente lembrar, nessa parassonia, o paciente acaba tendo alterações e que ele apresenta manifestações motoras em uma fase do sono que ele deveria apresentar atonia,
no sono REM, né? Teria só o movimento rápido dos olhos, enquanto teria a atonia axial e apendicular, né? E nesses casos, por acometimento envolvendo, né, principalmente ali o tronco encefálico, eles acabam tendo disfunções, né? Então, em um momento que era para ele estar atônico, ele começa a apresentar movimentos. E muitas vezes ele sonha que está sendo assaltado, que está brigando com alguém, e ele pode acabar tendo essas manifestações, né? Ele age como se estivesse dentro do sonho e pode começar a ter manifestações em que ele se machuca o parceiro, às vezes cai da cama. E aqui a gente pode ter um exemplo disso. Não enxerga. Ela tá mostrando o vídeo para eles. Você vai comer? Bom, acho que daqui uns... Se vocês quiserem ir lá, eu vou lá daqui a pouco. Acho que uns 15 minutinhos, né, Mata? Acho que sim, aqui vai acabar a discussão. Então eu vou lá no cine. Eu passo lá, então. Perfeito, eu vou lá. Obrigado. Tá? Então, vocês podem observar isso, né? O paciente começa a ter movimentos, ele tá, parece que dando um soco, tentando se defender, ou tá brigando com alguém, né? Então, nesse momento, ele deveria estar atônico fisiologicamente, mas ele não está. Está brigando, ele está agindo como se estivesse ali, né, tendo uma ameaça e está fazendo algo nessa linha. A polissonografia ajuda a gente a caracterizar, mas você, né, ter esse dado na anamnese já te ajuda demais. Né, os pacientes vão relatar isso, a família vai relatar para você, né, o paciente vai começar a te contar que acordou machucado, não sabe por quê, e a polissono você pode estabelecer e registrar isso, mas muitas vezes, né, a manifestação clínica já te traz um dado muito importante na anamnese, muito fidedigno ali, tá? Se você souber caracterizar bem, claro, né? Às vezes há diferencial com outras parassonias também, e aí sim você vai lançar mão da polissono para tentar caracterizar. Então, resumindo ali, né, assim, você pode ter alterações em estudos de medicina nuclear, como SPECT, envolvendo ganglios da base, né, hipocaptação de MIBG na cintilografia miocárdica e também polissonografia. Aqui você vê um paciente ali no eletrooculograma tendo movimentações, fase rápida ali, né, da fase dos movimentos rápidos oculares, né? E quando você olha na eletromiografia dele, ele está tendo atividade, não era para ter. Era para ele estar tendo movimentação ocular e ter registro de pouca, né, manifestação, pouca atividade miográfica no eletro, né? E o eletro aqui mostrando ali que seria a fase do sono REM, eletrocefalograma. E aqui não, aqui o paciente na fase de sono REM onde deveria ter atonia, ele está tendo atividade miográfica. Tá? Então, esse é o registro eletrográfico disso, né? Para a questão prática, como a gente pode tratar a DCL, né? Sim, a gente pode lançar mão de anticolinestéricos. A rivastigmina é a que tem mais evidência para ter uma boa resposta. Muitas vezes a gente vê isso, vê uma resposta interessante com a rivastigmina, tá? Eu, preferencialmente, tento lançar mão mais dos PETs, dos adesivos, né? Mas tem pacientes que, às vezes, não tem condição, a gente usa ali, né, os anticolinestéricos por via oral. Você pode utilizar o donepezila, por exemplo, também, né? Você pode ter boa resposta. Memantina, em alguns casos mais avançados também, a gente pode tentar lançar mão, né? Por os sintomas motores, sim, você pode utilizar o levodopa também, né? Ou passar prolopa para o paciente para tentar ver se tem uma resposta especialmente motora, mas muitas vezes também alterações outras ali a gente pode ter uma melhora, né? Tratar os sintomas depressivos, ansiosos e manifestação comportamental muitas vezes é o que mais chama atenção na família, é o que mais traz impacto para o paciente. E aí você fica naquela saia justa, né? Poxa vida, mas tem hipersensibilidade a neuroléptico e eu vou tentar utilizar antipsicótico, como que a gente faz, né? A gente pode tentar utilizar ainda alguns medicamentos. A quetiapina com dose baixa, a gente lança a mão, apesar de que ela pode, né, dependendo da dose, fazer um bloqueio dopaminérgico mais chamativo, né? Mas ela também tem efeito ali de antagonismo de receptor 5-HT2A, né, que receptor serotoninérgico, você pode tentar lançar a mão, tá? Outros antipsicóticos, como clozapina, por exemplo, a gente faz tentativas também, porque ela faz um bloqueio mais D4, por exemplo, em vez de receptor D2, a gente pode ir tentando algumas possibilidades, tá? Tem medicações de estudo, né, que tem, assim, um alcance, um acesso melhor lá fora, né? A gente está esperando chegar para a gente na nossa prática ainda, uma pimavanserina, que é um medicamento que acaba reduzindo, né, as alterações psicóticas nas síndromes demenciais, várias, incluindo DCL, tá? Também aparece ali os estudos, incluem pacientes com DCL
e é observado melhora neles também, tá? Essa medicação, ela faz o bloqueio, basicamente, né, a grande função dela, o mecanismo de ação, é o antagonismo 5-HT2A, né, de receptor serotoninérgico, né, 5-HT. E você acaba tendo, de forma bem grosseira, assim, a parte boa da quetiapina, nesses casos, você tem um antagonismo 5-HT2A, né, sem ter o efeito de bloqueio dopaminérgico, que a quetiapina também faz, né, e que muitas vezes pode acabar levando o paciente a ter hipersensibilidade. Então, a gente está aguardando, né, assim, novos estudos maiores, né, tem trials específicos sobre isso, e acredito que, né, em breve a gente pode começar a ter na prática essas medicações também. Seria de grande valia, porque talvez seja a parte mais difícil de contornar nesses casos, na minha opinião pessoal, aqui, né, que os sintomas comportamentais nessa saia justa com a hipersensibilidade são os mais difíceis, tá? Sintomas cognitivos a gente vê muitas vezes, né, nos primeiros anos, tem resposta boa com a anticolina esterática. A rivastigmina, principalmente, traz uma esperança maior para a gente ali nas fases mais iniciais, tá? Mas o distúrbio comportamental é muito complicado, tá? Transtornos do sono, né? No transtorno comportamental do sono REM, de forma geral, a gente pode indicar melatonina, né? Que a gente tenta lançar nesses casos aqui. Está descrito, né, o clonazepam para isso, né? Mas nesses quadros aqui de síndromes, né, demenciais, paciente idoso, não é interessante, né? A gente usa, às vezes, só como bala de prata mesmo, não teve resposta com a melatonina, está tendo muito impacto, e lançar mão de benzodiazepínica nesses casos, vocês já sabem disso, é muito, muito complicado, né? Então, particularmente, né, eu não gosto de utilizar, mesmo em quadros mais complicados, tá? Existem outras possibilidades, mas ainda com evidência muito baixa, a gente precisa esperar mais, tá? A gente vê relatos de casos de pacientes que têm resposta com canabidiol, e muitas vezes formulações até com uma baixa concentração de THC, tá? A gente vê colegas que têm uma mão prática maior com prescrição de canabidiol, inclusive os colegas neurologistas, psiquiátricas, reportando alguns casos, ou em discussões, ou até né, como um artigo mesmo, né, como publicação mesmo, pacientes que tiveram melhora do transtorno comportamental do sono REM na DCL com o uso de canabidiol mais THC. Tá? Geralmente pacientes que tentaram melatonina, não teve resposta, um colega ou outro tentou lançar mão no clonazepam, outros não, né? E na terceira fase ali eles tentaram o canabidiol. E alguns pacientes tiveram uma melhora interessante. Mas ainda são relatos de casos, no máximo séries de casos, eu não tenho visto. Então falta muita evidência, a gente deve aguardar ainda. Bom, outras patologias endocrinológicas, assim vai, a gente acaba utilizando aqui também, tá? Fluorocortisona, midodrina também. Bom, acho que para hoje é melhor a gente parar por aqui, porque DFT é um mundo à parte também, tem muita coisa para a gente falar, né? Tem as mutações, tem envolvimento com esclerose lateral amiotrófica em alguns casos, então acho que vale a pena a gente guardar para a semana que vem, tá? Um outro momento, a gente debater isso. Tá bom? Hoje foi um aspecto mais básico, se vocês quiserem debater alguma coisa, trazer alguma dúvida na prática, a gente pode conversar aqui. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar para vocês e aguardo todos ali no ambulatório para a gente ver isso na prática. Obrigado.